Olá pessoal, vamos continuar? Vamos agora para a última qualificadora do homicídio, que é o homicídio contra agente da segurança pública. Artigo 122, parágrafo 2º, a linha, inciso 7. Vamos ver o que ele diz? Artigo 121, parágrafo 2º, 7. Contra a autoridade ou agente descrito no artigo. Já vou colocando aqui, ó. Se você cometeu homicídio contra. Aqui fala, agente descrito no artigo 142 da Constituição Federal. Professor, quem está no 142? Aqui são as Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Então, contra agente do 142, que são as Forças Armadas. Contra quem mais, professor? Contra os do 144 da Constituição. Quem está no 144 da Constituição, professor? É a Segurança Pública. Tá? Que é Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Aqui no 144 está a Segurança, Agência de Segurança Pública. Tá. Forças Armadas, quem que é? Exército, Marinha e Aeronáutica. Beleza. Aqui, Segurança Pública, quem é? Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiro Militar. Quem mais, professor? Tá faltando aí? Tá, vamos colocar ele aqui já. Guarda Civil Metropolitana. Quem que é o Guarda Civil Metropolitano? Às vezes você na sua casa que está iniciando os estudos, você vai lembrar como a antiga Guarda Municipal, tá? Guarda Civil Metropolitano. Então, contra agente das Forças Armadas, que é Exército, Marinha e Aeronáutica, contra os agentes da Segurança Pública que estão no 144 da Constituição. Quem é? Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Bombeiros. Tranquilo? Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Tranquilo. Tá. Quem mais? Contra quem? Contra agente da Força Nacional. Contra, e por último, contra integrantes do sistema prisional, os agentes prisionais, tá? Contra integrante do sistema prisional. Tá. Senhores, aqui, ó, só uma lida. Vai lá no artigo 144 da Constituição. Vamos lá, para você ver o que ele fala. É importante. Vamos aproveitar o gancho aqui e, de repente, a gente vai te dar uma questão aqui de constitucional, ou até uma questão de penal mesmo. Artigo 144 da Constituição. Perdão, vamos primeiro no 142. Primeiro 142, né? 142. Das Forças Armadas. As Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina, sobre a autoridade suprema do Presidente da República e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e, por iniciativa de qualquer destes, da lei e da ordem, tá? Beleza, 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos. Inciso 1, Polícia Federal. 2, Polícia Rodoviária Federal. 3, Polícia Ferroviária Federal. 4, Polícia Civil. 5, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Professor, o senhor não falou nada da Guarda Civil. A Guarda Civil está no artigo 144, parágrafo 8º. Vamos ver o que ele diz? Olha, os municípios poderão constituir guardas municipais destinados à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. Então, onde está a Guarda Civil? Artigo 144, parágrafo 8º. Tá. Então, contra qualquer um desses agentes da segurança pública, Forças Armadas, contra a galera da segurança pública, contra a Força Nacional, contra o sistema prisional, que são os agentes penitenciários, tá? Então, se você praticar homicídio contra uma dessas pessoas, mas no exercício
Tem que ser contra uma dessas pessoas, mas tem que ser no exercício da função ou em razão dela. Então, cuidado. É todo homicídio que vai configurar essa qualificadora? Não. Será quando você matar, quando o indivíduo cometer homicídio contra agente das Forças Armadas, que é Exército, Marinha Aeronáutica, Segurança Pública, Polícia Federal, Rodoviária Federal, Ferroviária Federal, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros e Guarda Civil Metropolitana, agente da Força Nacional ou contra integrantes do sistema prisional, que são os agentes prisionais, tá? Contra uma dessas pessoas, mas tem que ser no exercício da função ou em razão da função. Então é o seguinte, se você matar um policial federal, um indivíduo que mata um policial federal no exercício da profissão, é homicídio qualificado? É. Qualificadora do artigo 121, parágrafo 2º, 7º. E se você mata um policial federal, rodoviário federal ou integrante das Forças Armadas fora do serviço, vai configurar a qualificadora? Aí depende. Depende do quê? Se você matar esse policial federal fora de serviço, mas em razão da função que ele desempenha, em razão da condição de policial, aí incide a qualificadora. Agora, se não for em razão da condição de policial, aí não incide essa qualificadora. Então é o seguinte, no exercício da função, se matar algum policial no exercício da função, incide a qualificadora. Fora da função, pode incidir? Pode. Quando o homicídio fora da função, no período de folga, for em razão do exercício da função. Por exemplo, o indivíduo, ele mata um delegado que está de férias, viajando com a sua família, em razão de uma investigação que esse delegado está conduzindo contra ele e contra a organização criminosa que ele integra. Aí ele pega o delegado de férias lá, mata esse delegado. Te pergunto, foi no exercício da função? Não. Foi fora da função? Foi. Mas foi em razão da condição da função de delegado? Foi. Ele matou esse delegado em férias porque ele estava promovendo a investigação que estava desmantelando a organização criminosa a qual esse indivíduo pertencia. Então vai ser qualificado? Vai. Então a qualificadora incide no exercício da função ou fora do exercício, mas em razão dessa função. Tranquilo? O Código Penal foi claro nesse sentido. Olha o que ele fala aqui, para você ver. No exercício da função ou em decorrência dela, tranquilo? Então, fora da função pode configurar? Pode. Quando o homicídio fora da função, indivíduo de folga, de férias ou fora de serviço, o homicídio ocorre em razão da condição dele ser integrante de possuir uma dessas funções aqui, tá? Então, o delegado em férias que é morto porque o indivíduo reconhece ele, sabia que ele conduziu uma investigação no passado contra ele que levou ele a ser preso, vai incidir a qualificadora? Vai, tá. Então, contra esses indivíduos, no exercício da função em razão dela. Professor, só isso? Não. Conseguindo em seu caderno isso que eu vou apagar porque meu espaço acabou e eu preciso de mais espaço. Então, contra qualquer uma dessas pessoas no exercício da função ou em razão, em decorrência dela. Tá, pausa, copia que eu vou apagar. São só essas pessoas? Não. Pode ser também contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau. Então pode ser contra cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau, mas em razão da condição de parentesco com os agentes das Forças Armadas, que é Exército, Marinha Aeronáutica, das Forças Armadas, quem mais? Dos agentes de segurança pública, que aí quem? Aqueles lá do 144, agente de segurança pública. Onde estão esses, senhor? Vai lá no 144 da Constituição. Já tinha colocado aí agorinha, né? Só você olhar lá quem que é. Contra indivíduo da Força Nacional ou sistema prisional.
Então, o que é essa qualificadora? Cuidado. Essa qualificadora, ela também vai proteger o cônjuge, companheiro ou parente que morrer em razão da condição de parentesco com os agentes das Forças Armadas, Exército, Marinha e Aeronáutica. Da Segurança Pública, que é Polícia Civil, Militar e tal, a gente já falou. Força Nacional, Sistema Prisional. Então, se você mata um dos agentes das Forças Armadas, da Segurança Pública, Sistema Prisional ou Força Nacional no exercício da função em razão dessa, configura essa qualificadora? Sim. E se o indivíduo mata cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até o 3º grau, em razão da condição de parentesco com os agentes das Forças Armadas, da Segurança Pública, em razão dessa condição de parentesco, vai qualificar o homicídio? Vai qualificar também, tá? Então, o que você tem que saber? Se o indivíduo mata a esposa de um policial militar em razão dessa condição, em decorrência por ela ser esposa desse policial militar, e esse policial militar, em dado momento, ele tinha efetuado uma prisão em flagrante contra esse indivíduo e ficou aquele desafeto ali. Aí ele, para se vingar, vai lá e mata a esposa do policial militar. Vai incidir a qualificadora? Vai. Contra cônjuge, companheiro, parente consanguíneo até 3º grau. Se o homicídio for em razão da condição de parentesco com esse policial, vai incidir a qualificadora? Sim, tranquilo? Então, matar a esposa de um policial para vingar uma prisão em flagrante que esse policial houver efetuado contra você, tranquilo? Vai incidir a qualificadora? Vai. Mas é sempre que incide? Não. Quando o homicídio desse cônjuge, companheiro ou parente até 3º grau ocorrer em razão da relação de parentesco com o agente das Forças Armadas, da Segurança Pública, etc. Tem que haver essa questão, tem que matar o parente do policial, cônjuge, companheiro até 3º grau, em razão da condição do parentesco, tá? Se for completamente desligado dessa relação de parentesco com o policial, vai configurar? Não. Suponha um exemplo, uma esposa de um agente prisional aí, a esposa de um agente prisional de um policial militar. Ela se bate o carro e durante a briga, uma discussão ali, uma briga de trânsito, os ânimos se exaltam e acaba se matando essa mulher. E ela era esposa do policial. Pergunta, vai incidir a qualificadora aqui? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 7? Não. Professor, matou a esposa de um policial, o cônjuge de um policial. Sim. Mas foi em razão da condição do policial? Não, foi uma briga de trânsito. A mulher bateu ali o carro, nessa discussão, os ânimos se exaltaram, acabou havendo homicídio. A esposa do policial foi morta em razão da condição, em relação do parentesco com esse policial? Não, foi de uma briga de trânsito. Então, incide essa qualificadora? Não. Para incidir essa qualificadora, tem que haver a condição. A vítima ela vai ser morta em razão da condição de parentesco com esse agente da segurança pública, tá? Beleza. Essa é uma qualificadora subjetiva, tá? Aqui também, vou até colocar, é uma qualificadora subjetiva, tá? Professor, o que mais que eu tenho que saber aqui? Senhores, aqui é o seguinte. Aposentado. Um policial civil aposentado, quando ele era da ativa, ele investigou em uma organização criminosa e tal e criou vários desafetos em razão dele ter efetuado e atuado na investigação dessa organização criminosa. Passado algum tempo, esse agente que investigou essa organização criminosa, atuou, desmantelou essa organização criminosa, esse agente da Polícia Civil, ele aposenta. E aí? Aí um dia, ele está lá viajando com a sua família, já aposentado, um dos indivíduos dessa organização criminosa reconhece e mata ele. Incide a qualificadora? Não. Aposentado, não vai haver a incisão da qualificadora. Professor, mas isso é injusto. O cara prestou serviço e tudo mais. Sim, mas como não houve uma expressa previsão legal, não vai haver incisão. Então, aposentado vai fazer jus a essa qualificadora, ainda que ele morra em razão de uma função, em razão da condição de policial que ele exerceu na ativa, ele vai fazer jus? Não. Então, aposentado não fará jus a essa qualificadora. Então, esse exemplo nosso. O cara, enquanto ele era policial civil, ele atuou, ele investigou e desmantelou uma organização criminosa. Depois de algum tempo, ele se aposenta e acaba que depois de aposentado, um dos integrantes dessa organização criminosa vai lá e mata esse policial civil, em razão das investigações. Então, foi em razão da função dele. Te pergunto, vai incidir a qualificadora? Não, porque ele já estava aposentado, tá? Aposentado, não.
Filhos adotivos. Filhos adotivos. Você mata o filho adotivo de um policial civil. Se você matar um filho adotivo de um policial federal, em razão da condição. Você mata o filho do policial federal em razão de o pai dele ser policial federal. Seguinte, o policial federal está investigando aí uma organização criminosa. Aí eles começam a ameaçar o policial, falar que vão matar o filho dele. E aí, eles prosseguem nessa investigação e aí eles efetivamente matam o filho do policial, desse policial federal, como represália à investigação que ele está conduzindo. Então, foi a morte de um filho em razão da condição do pai ser policial. Se for filho que não seja um filho adotado, vai incidir a qualificadora? Vai. Então, filho que não é filho adotado, incide a qualificadora. Professor, se for um filho adotivo, não vai incidir a qualificadora. Então, vamos lá? Duas situações. Filho que é adotado, incide a qualificadora? Não. Mas por que, professor? Porque aqui, ó, o Código Penal falou parente consanguíneo. O filho adotivo, ele é um parentesco cível e não um parentesco consanguíneo. Então, em relação ao filho adotado, vai incidir a qualificadora quando matar um filho adotivo de um policial, em razão da condição do pai dele ser policial. Se o filho for adotivo, vai incidir a qualificadora? Não, porque a lei foi restrita ao parente consanguíneo. Ela não se referiu ao parentesco por afinidade, ao parentesco cível. Tranquilo? Então, filho adotivo incide a qualificadora? Não, tá? A doutrina, tendo em conta o princípio da legalidade, de que ela tem lecionado, quando houver a morte de um filho adotivo, não vai haver a incisão da qualificadora. Por quê? Porque não é parente consanguíneo, tá? Ainda que, é claro, é pré-requisito, né? Que a morte desse filho adotivo ocorre em razão da condição de policial do pai dele, né? Tá, então se acontecer a morte, vai incidir? Não, porque a lei só falou parente consanguíneo. É óbvio que a doutrina fala, respeitando o princípio da legalidade, se matar um filho adotivo, em razão da condição de policial do pai, não vai haver incisão da qualificadora, mas eles já estão batendo na tecla da inconstitucionalidade desse dispositivo, porque ele trouxe um tratamento diferenciado entre o filho não adotivo e o filho adotivo, e a Constituição veda. Então, hoje, o que a gente tem? Aplica-se essa qualificadora ao filho adotivo? Não. Mas a doutrina já está lecionando pela inconstitucionalidade desse dispositivo por ele restringir ao parente consanguíneo e ter deixado de fora o parentesco civil. E o filho adotivo é uma espécie de parentesco civil. Então, estaria gerando uma diferenciação de tratamento entre o filho que nasceu, que não é adotivo, e o filho adotivo, e isso é inconstitucional. Então, em que pese hoje não se aplicar essa qualificadora quando houver a morte de um filho adotivo, em razão da condição do pai dele ser agente da segurança pública, a doutrina fala, não vai aplicar essa qualificadora. Mas a doutrina também já está dizendo que esse dispositivo é o quê? Inconstitucional, porque a Constituição veda o tratamento diferenciado entre o filho não adotivo e o filho adotivo. É proibido pela Constituição, então a doutrina já está sustentando a inconstitucionalidade desse dispositivo. Por fim, parentes por afinidade. Parentes por afinidade. Vai incidir a qualificadora? Não. Professor, o que é parente por afinidade? É sogro, sogra, genro, nora, cunhado. Se houver a morte de uma sogro, sogra, genro, nora, cunhado, que são os parentes por afinidade, em razão da condição de parentesco com o policial, vai incidir essa qualificadora? Não, pelo mesmo motivo. A lei só falou parente consanguíneo, então parente por afinidade. Sogro, sogra, genro, nora e cunhado. Se houver a morte de um desses, em razão da condição de parentesco com um policial, vai incidir essa qualificadora? Não, porque a lei restringiu só o parente consanguíneo. E esses são parentes por afinidade, tá? O que mais? Vê se mais alguma coisa. Tá. Aqui, beleza, era isso que eu tinha para falar com vocês. A qualificadora que é subjetiva, nenhuma outra observação a fazer constar, não. Só isso. Tá. Gente, dentro do homicídio qualificado, a gente estudou as 7 qualificadoras possíveis, tá? A gente estudou as 7 qualificadoras. O que mais que eu quero falar com vocês aqui? Aqui dentro do homicídio qualificado, ao final, eu quero fazer assim. Que é essa pergunta aqui, ó. O que ocorrerá quando o homicídio possuir mais
de uma qualificadora. E aí, quem responde essa pergunta aqui? O que vai acontecer quando o homicídio possuir mais de uma qualificadora? E aí, o que vai acontecer? É o tal do homicídio duplamente qualificado, triplamente qualificado. O que acontece? Quando o homicídio for duplamente, triplamente qualificado, quando ele possuir mais de uma qualificadora. Ó, pessoa, me dá um exemplo. O indivíduo mata por motivo torpe, ele mata utilizando-se de explosivo, ele mata ainda para assegurar a execução, ocultação ou impunidade de outro delito, que seja, ou não. Melhora esse exemplo, porque esse exemplo aqui ficou incoerente. Ele mata por motivo torpe e mediante tortura. E aí? Duplamente qualificado. E agora, professor, o que acontece? Porque o crime, a gente vê falar em jornal, crime duplamente, triplamente qualificado. Tá. O que acontece com essas qualificadoras quando existe mais de um? O cara mata por motivo fútil, por motivo torpe e ainda mata mediante um emprego de tortura, tranquilo? Duplamente qualificado. E agora, o que a gente vai fazer? Tá. Quando houver mais de uma qualificadora, quando for duplamente ou triplamente qualificado. O que acontece? O que a gente vai fazer? Vou ditar. Como você vai resolver quando o homicídio for duplamente ou triplamente qualificado? Estou ditando já. Uma qualificadora. Vamos lá. Uma será considerada qualificadora, e as demais serão tidas como circunstâncias agravantes. Então vai ser assim, ó. Uma será qualificadora. Professor, mas não tinha mais de uma situação qualificando? Sim, uma vai ser qualificadora e as demais serão o quê? Agravantes da pena. Então é o seguinte, professor, como funciona isso aqui? O crime é duplamente qualificado. Uma vai servir para qualificar o delito, então uma será qualificadora e a outra será o quê? Situações agravantes. Então, homicídio triplamente qualificado. Você pega uma dessas circunstâncias e utiliza para qualificar o delito. Professor, mas é triplamente. As outras duas? As outras duas prevalecem na doutrina que você vai utilizar ela como agravantes. Tranquilo? É o que prevalece na doutrina. Então, triplamente qualificado. Uma vai qualificar o delito. Professor, e as outras duas? As outras duas vão ser utilizadas como agravantes. Isso aqui é o que prevalece na doutrina hoje. É o entendimento prevalente, é esse que a gente vai fixar aqui para vocês. Tranquilo? Beleza, é isso. Então, homicídio triplamente qualificado ou 4 vezes qualificado, qualifica uma dessas circunstâncias. Pode ser aí, motivo fútil qualifica e a tortura, a emboscada, aí elas vão ser utilizadas como agravantes. Beleza? Então, qualifica, as demais serão utilizadas como agravantes. Qual que é o nosso próximo tópico agora? É o homicídio qualificado privilegiado. 1.12. Homicídio qualificado privilegiado. Tá. Professor, comi uma palavra aqui, perdão. Uma letra aqui. Homicídio qualificado privilegiado. O que é esse tal desse homicídio qualificado privilegiado? Aqui é o seguinte, a doutrina vai dizer o seguinte, pode um homicídio ser privilegiado? O que é homicídio privilegiado? Quem lembra? Deixa eu ver se está aqui no quadro. Aqui, homicídio privilegiado, ainda está aqui, ó. O que é homicídio privilegiado? Aquele do artigo 121, parágrafo 1º, que lá eu te disse, é aquele cometido por relevante valor moral, relevante valor social, domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima. Aí ele vai ter a pena dele o quê? Diminuída. Então, pode um homicídio ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? E aí, pode? Pode. Pode o indivíduo pegar uma pena de 12 a 30 qualificado, mas com a causa de diminuição do parágrafo 1º? Pode. Ele pode ser privilegiado e qualificado ao mesmo tempo? É sim possível. Então, o que você vai ter que saber aqui? É possível homicídio qualificado privilegiado? Sim, é possível. Sempre, professor? Não. É possível desde que a qualificadora
seja de cunho objetivo. Professor, quais são as qualificadoras de cunho objetivo? Coloca aí para mim não ter dúvida lá. É o artigo 121, parágrafo 2º. Quais são as de cunho objetivo? Inciso 3 e 4 do Código Penal. Então, pode homicídio qualificado privilegiado? É possível, desde que a qualificadora seja de cunho o quê? Objetivo. Professor, quais são as qualificadoras de cunho objetivo? A qualificadora do meio e do modo de execução. Qualificadora do meio de execução é o artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3. Quanto ao modo de execução, 121, parágrafo 2º, inciso 4. Então, pode homicídio qualificado privilegiado? Sim, desde que a qualificadora seja de cunho objetivo. Quais são as qualificadoras de cunho objetivo? Artigo 121, parágrafo 2º, inciso 3, artigo 121, parágrafo 2º, inciso 4. Tranquilo? Então, nessas duas hipóteses, pode sim homicídio qualificado privilegiado. Professor, dá um exemplo. É o seguinte, vamos lá no 121, parágrafo 3º e o 4º, que é só você criar uma situação. Você mata com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura, outro meio insidioso ou cruel de que possa resultar perigo comum. Inciso 4. A traição, de emboscada ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido. Por exemplo, o pai vai matar o indivíduo que estuprou a filha dele. E aí eu te pergunto, o pai que vai matar aquele indivíduo que estuprou a filha dele é relevante valor moral ou relevante valor social? Já te falei, relevante valor moral porque o interesse é individual. Então, o pai que vai matar um indivíduo que estuprou a filha ou a esposa dele que seja, ele está em homicídio qualificado? Tá. Por quê? Atuando por relevante valor moral. Então, ele vai ter a pena diminuída no 121, parágrafo 3º, de um parágrafo 1º, de 1/6 a 1/3. Então, ele está atuando por relevante valor moral. Então, o homicídio dele é privilegiado. Aí, ele se vale, por exemplo, do emprego de veneno para poder matar esse indivíduo. Ele envenena ele. Ele serve um café ou um chá envenenado. Sem que o estuprador saiba, o estuprador ingere esse veneno, ingeriu, morreu. Homicídio qualificado privilegiado. Privilegiado por quê? O pai matou o estuprador da filha por relevante valor moral. E qualificado por quê? Qual foi o meio de execução? Ele utilizou de um meio insidioso, de um meio dissimulado. Ele se valeu do quê? Do veneno. Tranquilo? Outro exemplo. O pai que vai matar o estuprador da filha, então relevante valor moral. É privilegiado. Aí o que ele faz? Antes de matar, o que ele faz? Tortura esse estuprador. Tortura, causa um sofrimento excessivo e desnecessário a essa vítima, que no caso é o estuprador. Ele causa um sofrimento excessivo e desnecessário ao estuprador antes de matá-lo. Corta os dedos, corta a genitália, até que por fim ele dá o golpe fatal. E aí, homicídio privilegiado, por que privilegiado? Relevante valor social. E qualificado, porque ele utilizou do quê? Da tortura. Então ele vai responder com a pena de 12 a 30, diminuída de 1/6 a 1/3, tranquilo? Então ele vai incorrer no homicídio qualificado privilegiado. Pode, desde que a qualificadora seja de cunho objetivo. Professor, por que a qualificadora tem que ser de cunho objetivo? É o seguinte, o privilégio, ele sempre tem cunho subjetivo. Por quê, professor? Relevante valor social, cunho subjetivo. Relevante valor moral, cunho subjetivo. Domínio de violenta emoção, logo em seguida de injusta provocação da vítima, cunho subjetivo. Então, para não haver uma incoerência, o privilégio ele é sempre subjetivo. Então, para não haver incoerência, para o homicídio privilegiado qualificado existir, o privilégio ele é sempre subjetivo. Então, a qualificadora tem que ser de cunho objetivo. Pode homicídio privilegiado qualificado? Pode, desde que a qualificadora seja de cunho objetivo. Beleza? Tá. O que mais você tem que saber? Isso aqui despenca em prova. Dei meu canetão? Achei. Isso aqui cai em prova. OBS. Homicídio qualificado privilegiado. Presta atenção. Homicídio qualificado privilegiado não, olha o não, vou sublinhar, não é crime hediondo. Muita atenção com isso. O homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Por quê, professor? Quando você estiver estudando a Lei 8.072, você vai observar
que essa Lei 8.072 ela adota o critério legal. O que é esse critério legal? A Lei 8.072 traz um rol taxativo das infrações penais que são consideradas hediondas. Se está lá, é hediondo. Se não está, não é. Se você procurar lá, você vai ver que não consta homicídio privilegiado qualificado. Então, homicídio privilegiado qualificado não é crime hediondo. Tranquilo? Homicídio qualificado privilegiado não é crime hediondo. Professor, o homicídio privilegiado é crime hediondo? Não. Nem o privilegiado nem o homicídio qualificado privilegiado. Então, o homicídio privilegiado é hediondo? Não. O qualificado privilegiado é hediondo? Não. E o simples? O simples pode ser. Qual que é a situação que o homicídio simples, quem lembra, vai ser crime hediondo? É o homicídio simples praticado por atividade típica de grupo de extermínio, ainda que executado por um só agente. Esse homicídio simples ele é hediondo. Mas a regra geral, homicídio simples é hediondo? Não, ele só é hediondo nessa circunstância que eu acabei de falar. Então, homicídio qualificado privilegiado, era isso que eu queria falar com vocês. Beleza? Foi. 1.12. Encerramos aqui. Vamos lá. 1.13. Professor, homicídio é grande. Sim, homicídio é grande. O que a gente vai estudar agora? O homicídio doloso majorado. Professor, homicídio doloso majorado. Onde que vai estar isso? Esse aqui vai estar no artigo. Vou colocar em separado, porque se eu pôr aqui vai ficar muito grande. Onde que eu vou achar o artigo doloso majorado? Por que majorado? Porque é o homicídio doloso que vai incidir uma causa de aumento de pena. Tranquilo? Tá. Qual que é a primeira hipótese? Aqui é a primeira hipótese. Onde eu vou achar essa A, professor? Você vai achar essa A no artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte. Artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal. O que fala lá, professor? Fala que a pena do homicídio doloso, vai ser aumentada de 1/3. Fala lá, a pena do homicídio doloso vai ser aumentada de 1/3 quando a vítima for, olha que fácil, menor de 14 anos ou maior de 60 anos. Então, o que o artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte do Código Penal traz? Ele fala, no homicídio doloso, concentra, no homicídio doloso, a pena será aumentada de 1/3 quando a vítima for menor de 14 anos ou maior de 60. Então, se o homicídio for praticado, homicídio doloso, tá? Homicídio doloso contra uma vítima menor de 14 ou maior de 60, o homicídio vai ser o quê? Além dele ser doloso, ele vai ter a pena aumentada. Vamos ver esse artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte? Vamos lá. Artigo 121, parágrafo 4º, segunda parte. É depois do ponto. Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 ou maior de 60. Tranquilo? Então, nossa primeira qualificadora está aqui. Artigo 121, parágrafo 4º. Aumenta a pena de 1/3 se a vítima é menor de 14 ou maior de 60. Tá. O que foi que caiu na prova, salvo engano, da Polícia, acho que Civil do Estado de Goiás, se eu não estiver enganado, se não me falha a memória, cobrou esse aqui que eu vou te pôr na observação aqui, ó. O que é a observação? Isso aqui, ó. A idade da vítima deve ser aferida no momento da prática do crime. Qual que é o momento da prática do crime, senhores? Código Penal, tempo é o momento do crime. É o momento da ação ou omissão. Então, olha aqui, a idade da vítima, você vai ver se ela tem menos de 14 ou mais de 60 no momento da prática. Qual que é o momento da prática do delito que o Código Penal adotou? O tempo do crime. É o momento da ação ou da omissão, teoria da atividade. Então, você vai verificar se a vítima é menor de 14 ou maior de 60 na data da conduta delituosa. Tranquilo? No momento da ação ou da omissão. Por exemplo,
O A dispara contra o B. Essa B, aí ela tem 13 anos, 11 meses e 20 dias. Disparou hoje. 13 anos, 11 meses e 20 dias. Daqui 20 dias, essa B é internada, socorrida, daqui 20 dias ela morre. Quando ela morre, ela já tinha 14. Mas eu te pergunto, ele vai responder com homicídio doloso majorado? Vai. Por que vai, professor? Porque você verifica a idade da vítima no momento da ação ou da omissão. Você vai verificar se ela era menor de 14 ou maior de 60 no dia do resultado? Não. Você vai verificar se a vítima é menor de 14 ou maior de 60 no momento da ação ou da omissão. Tranquilo? E não no momento do resultado. Então, se o A dispara contra a vítima B hoje, e hoje, que é o dia da ação ou da omissão, o disparo foi hoje, a vítima B possui aí 13 anos, 11 meses e 20 dias. No dia da conduta, no dia da ação da omissão, que foi hoje, ela é menor de 14? É. Então pronto e acabou. Vai haver aumento de pena de 1/3. Professor, ela morre daqui 1 mês. Ela é internada, socorrida, daqui 1 mês ela morre. Tá, e aí? Ele responde com a causa de aumento de pena? Sim. Professor, quando ela morreu, ela já tinha 14. Ela não era mais menor de 14. Sim. Mas é isso que eu estou te dizendo, você vai aferir se ela é menor de 14 ou maior de 60 no momento da ação ou da omissão, porque o Código Penal adotou quanto ao tempo do crime a teoria da atividade. Se no momento da ação, da conduta ou da omissão ela é menor de 14 e a vítima maior de 60, independente quando ocorre o resultado, vai ocorrer o quê? A incisão da causa de aumento de pena, tá? Você olha o dia do resultado? Não. O dia da ação ou da omissão. Professor, essa causa de aumento eu peguei. Qual que é a outra? A outra é o artigo 121, parágrafo 6º do Código Penal, que é o homicídio cometido por... É o homicídio, vou pegar aqui meu Badmec, 121, parágrafo 6º. É o homicídio cometido por milícia. Homicídio doloso, tá? Cometido por milícia privada, sob o pretexto Professor, o que é essa causa de aumento de pena aqui? Primeiro, deixa eu colocar aqui embaixo. Essa aqui vai aumentar de 1/3, cuidado, tá? Até metade. Então, presta atenção. Essa causa de aumento de pena aqui, ela aumenta de 1/3 até metade. Essa outra aqui aumenta só de 1/3. Só o que fala o artigo 121, parágrafo 6º. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o crime for praticado por, olha aí no quadro, milícia privada, sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Então, no homicídio doloso, a gente vai ter duas causas de aumento de pena no homicídio doloso. Primeiro, se ele é praticado contra a vítima menor de 14 ou maior de 60. Aí a pena vai ser aumentada de quanto? 1/3. Segunda causa de aumento de pena no homicídio doloso. A pena vai ser aumentada de 1/3 até a metade, se o homicídio é cometido por milícia privada sobre o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aí, além dele responder pelo homicídio doloso, ele vai ter a pena aumentada. Quando ele é executado por milícia privada sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, aí a pena é aumentada de quanto? 1/3 até metade. Cuidado! Vítima menor de 14 ou maior de 60, a pena aumenta de 1/3. Por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio, a pena vai ser aumentada de 1/3 até metade. Beleza? Era isso que eu queria falar com vocês. Tá. Homicídio doloso majorado era isso. Duas hipóteses que a pena do homicídio vai ser aumentada. Vítima menor de 14 ou maior de 60, ou por milícia privada, sob o pretexto de prestação de serviço de segurança ou por grupo de extermínio. Aí aumenta de 1/3? Não, aí aumenta de 1/3 até metade.
tá? Beleza? Senhores, era isso que eu queria falar com vocês. No próximo bloco, a gente volta e vai trabalhar o homicídio culposo. A gente vai trabalhar o homicídio culposo, majorantes do homicídio culposo, perdão judicial, e aí a gente encerra o homicídio, tranquilo? E você vai estar preparado para encarar a sua prova quanto ao homicídio. Próximo bloco, a gente volta falando de homicídio. Dá uma pausa, bebe uma aguinha, um café, te espero no próximo bloco.